Glória a Deus, amém? Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É uma honra nessa noite estarmos aqui, né? Trazer uma breve reflexão. É uma noite de adoração, de louvor. É um sábado onde o Senhor escolheu e trouxe para o coração do pastor Davi uma adoração, né? E eu louvo a Deus por tudo, por estar aqui, por esse momento. Eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou esse momento para a minha vida, para a tua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, se você puder, se coloque de pé. É uma saudação rápida, mas abra aí 2 Samuel, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho da presença. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. A honra é de Deus, a glória é dele, tudo é para ele. Tudo que está sendo feito aqui nessa noite, eu tenho certeza que é para ele. Amém? Desde já agradeço ao pastor Davi, a pastora, sua esposa, pela confiança, toda a sua família, todos os pastores que se encontram nesse momento aqui. Deus abençoe a igreja, membros congregados e visitantes. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, verso 1, todos acharam? Amém? Minha tradução diz: Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Balaim de Judá, para dali buscar a arca do Senhor, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que estava sentado no trono entre os querubins. Versículo 3: A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e On, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Versículo 4: Com a arca de Deus. Aion ia à frente dela, e logo atrás vinha Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegre, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Amém? Poder sentar, irmãos. É uma rápida reflexão, 20 minutos. Queridos, essa arca que estamos falando nessa noite aqui, é uma arca que ela foi construída, relata no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 10, conta sobre a construção dessa arca, né? A arca ela foi construída de madeira de acácio, né, revestida de ouro por dentro e por fora. E nessa mesma arca existia 4 varas. Existiam as argolas nela. Se você ler lá o livro de Êxodo, você vai perceber a história. E existia 4 varas. E essas varas eram para carregar a arca. A arca não poderia, naquela época, tocar, olhar para dentro dela. Ela só poderia ser carregada através das varas. E pessoas separadas para carregar aquela arca. Aí vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 3 ou 4, quando os filisteus tomaram essa arca. E a Bíblia diz que a arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. E quando a arca esteve lá na terra dos filisteus, a Bíblia diz que foi muitas desgraças que aconteceu na vida daquele povo, porque a arca não era para estar lá, né? A arca seria de Israel. A arca seria do povo eleito, né, por Deus. E eles tomaram a arca. Eles tomaram algo que não era deles. E nessa noite já quero dizer para você que viemos aqui para tomar algo que é nosso de volta. O pastor Davi falou aqui que ele quer trazer a adoração de volta. Eu sou de uma época, né? Tô vendo ali Deninho, ali amigo, tocamos muito junto. Eu sou de uma época que a gente vivia essa presença, né, Deninho? Círculo de oração. Eu vivi essa presença que o pastor Davi fala hoje quando a gente senta, né? Mas estamos em uma época, numa geração, eu amo essa geração, né? A gente tem que amar, mas muito difícil. Mas eu continuo na mesma pegada. Eu fui para a igreja com 4 anos de idade, tenho 33 anos, meu filho está ali, minha esposa não pôde estar aqui, mas eu continuo na mesma pegada. Eu fui batizado com o Espírito Santo, círculo de oração ainda criança na Assembleia de Deus. E eu continuo na mesma pegada.
Como é que está você nessa noite? Observe que os filisteus, observe que eles tiveram que devolver, ninguém teve que ir lá tomar. Como eu abri a boca e disse aqui, vamos tomar de volta o que é nosso. Os filisteus tiveram que devolver algo que era de Israel. Mas observe que a arca foi parar na casa de Abinadab. Abinadab era sacerdote, a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. Nada aconteceu, 20 anos. Mas quando Davi, Israel estava triste, o Senhor não está mais conosco. E Davi resolve agora, bora buscar a arca de Deus na casa de Abinadab. E aí vai Davi, reúne 30 mil, dentro dos 30 mil, os melhores, né? E vai Davi. Aí Davi pega a arca, coloca em cima de um carrossel, os bois, tudo coisa de excelência. Para Deus é excelência, irmãos. Tudo isso aqui é excelência. O pastor Davi faz isso aqui com excelência. Tudo para Deus tem que ser excelência. E Davi vai lá. Aí Davi vem usar Aion. Só que quando chega na eira de Nacon, o boi tropeça e a arca tomba. Só que lembra que eu falei que a arca tinha varas? Tinha argolas na arca, que não poderia tocar na arca? E Uzá leva a mão na arca. Eu não estou dizendo que Uzá estava em pecado, porque ele colocou a arca em cima do carrossel na casa do pai dele. Ele só levou a mão onde ele não deveria pegar na arca. Onde ele não deveria tocar, teria que carregar. Só que ali, o susto tão grande, a arca tombou, a preocupação dele, ele tocou. E quando ele tocou, Deus cirou com a reverência dele, matou ele na hora. Só que ali o Senhor precisava matar alguém para abençoar alguém. Como é isso, irmão? Porque a arca teve que ficar na casa de Obed-edom. Obed-edom esperava a arca na sua casa? Não. Mas Deus teve que matar alguém para abençoar alguém. Você está entendendo isso aqui? Ele faz como ele quer, como ele quiser. Eu vou descer aqui. Ele faz como ele quer e como ele quiser. E nessa noite aqui não é a minha adoração, não é a sua adoração que vai resolver. É o que sai verdadeiramente de dentro para fora. Que adoração eu e você está entregando nessa noite? Eu costumo dizer que tem uns que adoram caladinho, na dele, está adorando. Tem uns que adoram mais vibrando. Não importa a forma de adorar. O segredo é você adorar. É propósito, irmãos. Ah, mas tem muita conversa no dia de hoje. Eu não vou na igreja de fulano de tal, de beltano, de ciclano. Não existe isso. Existe propósito, adoração. Deus não une pessoas, une propósito. Só que observe que Davi, ali ele temeu ao Senhor quando Uzá morre. E a arca vai para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que 3 meses a vida de Obed-edom foi mudada, a família toda. 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. E 3 meses? Não existe o tempo de igreja que eu tenho. Que eu fui para a igreja 4 anos de idade. Não existe. Existe a minha entrega, a minha conduta. Não existe o ciclo de oração que minha mãe me levava, puxando pela orelha. Você vai, não existe. Existe a minha entrega. Porque se eu quisesse hoje eu sairia, eu estou livre. Só que esse livre para quem é de altar, ó, o entre aspas. Olha aqui o entre aspas, esse livre para quem é de altar, Deninho. Para quem é de altar não adianta correr para a direita nem para a esquerda. A chave só vai virar na tua vida quando você viver o propósito. Aí Davi fica sabendo que a arca na casa de Obed-edom aconteceu algo sobrenatural. E Davi quer esse sobrenatural na terra dele. Agora Davi vai de forma diferente. Davi prepara agora os homens. Ele disse, agora eu vou buscar, mas eu vou de forma diferente. Aí quando ele vai até a casa de Obed-edom buscar a arca, agora a Bíblia diz que ele dá 6 passos e sacrifica. Como é que você está sacrificando? Ele queria chegar na casa dele com a presença, mas agora ele dá 6 passos e sacrifica. A Bíblia diz que quando ele saía da casa de Abinadab, ele estava adorando. Mas agora ele foi adorar diferente. Se ele foi adorar diferente, ele não adorou da forma que ele veio adorando a primeira vez. E o Senhor precisava mostrar para Davi quem verdadeiramente era o Senhor. Aí eu lhe pergunto, a gente vive na graça, será preciso que o Senhor vai ter que mostrar para mim e você quem é Ele verdadeiramente? É preciso, é necessário ainda? Os dias estão sendo abreviados. Eu não consigo mais executar as minhas atividades
em um dia só. Sempre fica alguma coisa para o outro dia, porque os dias estão sendo abreviados. Eu não estou conseguindo mais cumprir as minhas metas, porque os dias estão sendo abreviados. E a Bíblia diz: ficai alerta, Israel. É os meus sinais. Por que mudou a forma de adorar? E onde é que está o segredo da oração? Jejum e oração. Tem outro segredo? Tem outra fórmula aí? Tem outra senha? Tem outra senha para a igreja? Jejum e oração. E depois leitura bíblica para entender. Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus. Para entender ela, tem que estar no Espírito. Ela fechada é um livro comum. Eu cresci na igreja, mas eu não entendia a Bíblia quando eu lia. Porque eu não orava, não jejuava. Mas um dia que eu determinei, eu disse: Deus, eu quero entender a tua palavra. Eu não pedi para crescer na igreja. Eu fui levado pelos meus pais. Então eu sei que há um propósito. Então eu quero entender a tua palavra. Eu não sei o que está se passando na tua vida. Eu não sei o que é que você precisa entender para viver o propósito. Mas você precisa orar, descer, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua. O segredo hoje é perdoar. Falar é tão fácil, óbvio, né? Falar é tão fácil, eu falando aqui, para mim também é difícil. Mas às vezes, a presença de Deus não se manifesta porque devemos liberar perdão. Perdoar. É fácil perdoar quem nos maltrata? É nada. É nada. O Senhor bradou hoje no meu coração de manhã, irmãos. O segredo é liberar perdão, meu filho. Não é muita coisa. Não precisa de muita coisa, não. Antigamente a presença se manifestar não precisava de muita coisa. A igreja orava e liberava perdão com facilidade. Eu sei que no meado da caminhada é complicado, é difícil, é muita pedrada, é difícil, não é fácil. Mas o Senhor esteve sempre com as mãos estendidas sobre Israel, sobre o teu povo. O Senhor sempre esteve com as mãos estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu já pregou na dor? Tu já pregou sem querer pregar? Tu já cantou sem querer cantar? Isso acontece muito comigo. Mas eu não posso parar, você não pode parar. Eu estou pregando aqui, meu pai está na UTI. O pastor da minha igreja, que é meu pai, está na UTI. Eu tenho que pregar terça, quinta e domingo. É fácil pregar na dor? Porque quando eu comecei estava tudo bom. Estava tudo gostoso e maravilhoso. Aí o Senhor começou a apertar. Bora ver agora quem você é, de fato. Começou a apertar. Você está preparado para quando ele apertar? Você está preparado? Eu já vou encerrar, meu pastor Davi. Quando ele apertar, então o Senhor está te chamando nessa noite aqui para lhe alertar. Para te alertar, para me alertar. Ele está voltando, irmãos. O tempo é curto. O Senhor está voltando, o tempo é curto, igreja. Não vamos olhar para a placa de igreja, para essas coisas não, que estão fazendo aí não, irmãos. Vamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da minha e da tua fé. Não importa o tempo de igreja, não use isso ao teu favor. Volte ao primeiro amor. Não use isso ao teu favor, tempo de igreja. Volte ao primeiro amor. Por que pregar a chave de casa, se o povo nem ora mais? Por que pregar bênção se nem ora mais? A minha geração
Eu estou numa geração, ainda mais a geração que eu cresci, não me ensinou dessa forma. Me ensinou de forma mais difícil, mais dolorosa, para você aprender no momento da dor, você continuar. No momento da dor, você não parar. Aleluia. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Amém? E só para concluir, observe que Davi teve uma grande vitória ao chegar com a arca até o seu local, a sua casa. Só que quando ele chegou lá, Mical já estava na janela, se levantando contra ele. Está entendendo porque você não pode parar? O negócio está gostoso aqui, mas quando chegar em casa pode apertar. O cara vem dançando, adorando. A mulher está achando que o cara está ali se mostrando para aquelas mulheres, daqueles servos dele. Ele estava adorando. Eu já preguei, Deus já curou, já batizou, já fez acontecer. E quando eu cheguei no local, Deus, agora bora ver quem é você. Aí vai apertar. Mas eu fico com a Bíblia. Quem vai ceiar com Cristo aqui? Pode apertar aqui na terra, o Pai. Aperta o parafuso. Aperta. Normalmente você vai se estressar, vai falar coisa que não deve. Mas enquanto ele não volta ao perdão, a Bíblia diz que a misericórdia se renova toda manhã. Então aproveite. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nas minhas orações lá na igreja, eu sempre oro no final e digo assim: seu amanhecer vivo, entendeu? Eu faço a oração como se fosse, eu não sei, você não sabe se vai dormir, o que vai acontecer. Então é sobre isso, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe. Amém.